Muito bem, realmente é um privilégio, para nós podermos estar aqui mais uma vez e termos cantado estes louvores ao Senhor e realmente um motivo de agradecermos ao Senhor pela sua fidelidade, e sabermos que realmente o Senhor, Ele é bom. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele tem cuidado de nós, Ele há de nos sustentar sempre. E nosso irmão diz que vivemos em tempos difíceis, irmãos passando por perseguições e sendo até mesmo torturados, suas vidas sendo tiradas, mas mesmo vivendo em tempos difíceis, nós não devemos nos desanimar ou nos desfalecer e continuarmos sempre firmes no propósito de servirmos a este Deus fiel e maravilhoso. Nós vamos estar pensando esta noite na palavra de Deus sobre dois irmãos que foram perseguidos por pregarem o Evangelho. Eles foram presos, foram encarcerados e ficaram ali naquele lugar por estarem pregando o Evangelho do Senhor. E para isso nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Do verso 1 ao 21 nós vamos ler e nós vamos encontrar aqui a palavra de Deus nos relatando sobre Pedro e João, quando estavam pregando o Evangelho e alguns homens do Sinédrio então os prenderam e os levaram para o cárcere para que logo mais pudessem serem julgados. Atos capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. E mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram
que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Que Deus realmente nos direcione e que Ele realmente fale aos nossos corações através destes dois servos que foram usados pelo Senhor, Pedro e João. Amém. Bom, nós encontramos aqui neste capítulo, no começo dele, os versos 1 a 3, acontecendo aqui uma segunda reunião imprevista ao ar livre, descrita no capítulo 3, que se nós lermos e vermos ali o capítulo 3, onde encontramos a cura de um homem, o versículo 6 do capítulo 3, quando este homem foi curado por Pedro e João, Pedro disse assim, aquele homem estava ali pedindo esmolas à porta do templo, e Pedro e João chegaram ali, e este homem pediu esmola para eles. E Pedro então responde a este homem dessa forma: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Este foi o acontecido, Foi o que aconteceu ali, este milagre grandioso que aconteceu ali com Pedro e João, então relatado aqui no capítulo 3, Então isto foi, e o que eles estavam fazendo ali foi repentinamente interrompido pela chegada de uma delegação da parte do Sinédrio. Aqueles homens chegaram ali e interromperam Pedro e João, aqueles homens dos Sinédrios, que o versículo nos diz que eles parcialmente estavam compostos de saduceus. Saduceus eram aqueles que não acreditavam na ressurreição, e eles estavam ali junto com o Sinédrio, e a sua ira religiosa, ela direcionou-se contra os que estavam pregando sobre este assunto, que era a ressurreição, que era a pregação que Pedro e João estavam levando ali naquele momento. Então eles chegam e interrompem aquele momento. E quando Pedro estava ali, a pregação de Pedro, ela durou bastante tempo, desde a hora 9, nos diz até a tarde, e portanto a mensagem registrada no capítulo 3, ela deve ser um resumo do que ele disse. Essa mensagem que foi apresentada no capítulo 3 é um resumo de tudo aquilo que Pedro disse. E esta delegação, então, ela prende Pedro e João aqui neste momento, detém eles até o dia seguinte,
né, sendo já esta a primeira de muitas ocasiões quando estes pregadores seriam presos por terem pregado o Evangelho. Né? Esta foi a primeira prisão, então, que aconteceu. E foi a primeira de muitas que consecutivamente iriam acontecer, porque os homens, os servos do Senhor, os apóstolos do Senhor, estavam, então, pregando o Evangelho. E depois disto, muitos pregadores em muitas partes do mundo sofreram a mesma injustiça por estarem pregando o Evangelho, né? E evidentemente a intenção era apresentá-los ao Sinédrio. Quando eles os prenderam, a intenção era apresentar ao Sinédrio todo na manhã seguinte, né? E aquele julgamento, aquele sofrimento que o Senhor Jesus passou ali quando ele foi julgado por este mesmo Sinédrio, por estes mesmos homens, aqui agora esses dois servos do Senhor iriam então passar pelo mesmo julgamento perante o Sinédrio, porém com uma sentença menor, né, bem menos cruel do que a que foi com o Senhor Jesus. E nós podemos então encontrar estes acontecimentos aqui nestes 3 primeiros versículos de Atos capítulo 4, né? Pedro e João sendo presos e levados perante o Sinédrio para passarem então por este julgamento que eles queriam ou estavam tentando e pensando em fazer contra eles, simplesmente por estarem pregando o Evangelho, falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Né? Então, o Sinédrio eram homens religiosos, né, que diziam que serviam a Deus, que confiavam em Deus, mas que levaram o Senhor Jesus para um julgamento, e depois que os seus apóstolos, os servos do Senhor, estavam pregando sobre a ressurreição, falando sobre Jesus, eles foram presos por falar em nome de Jesus, por causa de uma cura que tinha sido feita, e eles fizeram isto em nome de Jesus, porque era somente no nome de Jesus que isto poderia acontecer. E Pedro e João então realizaram este milagre, né, usados pelo poder do Senhor. O versículo 4 segue-se o segundo resumo deste progresso, né? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, eles creram. Muitos dos que estavam ali ouvindo o que Pedro estava dizendo, eles creram. Né? E o verso nos diz que o número desses homens que creram, dessas pessoas que creram, chegou a quase 5.000. Quase 5.000 pessoas crendo e reconhecendo o Senhor Jesus como o Salvador da vida delas. Durante uma mensagem, durante uma pregação que Pedro estava realizando. Né? E isso aconteceu mesmo apesar daquela injustiça, né, praticada pelo Sinédrio. Mesmo o Sinédrio praticando toda aquela injustiça, mesmo o Sinédrio levando Pedro e João presos, mesmo querendo fazer com que eles se calassem, com que eles não falassem mais em nome de Jesus, aquela pregação, aquela mensagem, levou o número de quase 5.000 pessoas aceitando e reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador, né? E assim crescia então o número dos seguidores do Senhor Jesus, que foi crucificado e que ressuscitou. E assim crescia o número de 120 que começou, depois 3.000 na primeira pregação de Pedro, e Pedro continuou pregando o Evangelho,
E estas conversões chegaram, então, a quase 5.000 almas salvas. Já pensou, irmãos, o que é isto? Já pensou o que o Espírito Santo, o que Deus estava realizando ali naquele momento, através de Pedro e João, que estavam ali anunciando o Evangelho, de chegar ao número de quase 5.000 pessoas, reconhecendo que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, reconhecendo que o que o Senhor Jesus tinha feito e realizado na cruz do Calvário era por amor às nossas vidas. E mesmo sendo presos, eles não deixaram de anunciar o Senhor Jesus como Salvador. Isto não fechou a boca deles. Isto não os calou. Do verso 5 ao verso 7, então, o Sinédrio agora, eles vão se reunir, né? Eles se reúnem pela manhã seguinte, né? Para interrogar estes dois pescadores galileus. E quando eles os levam ali para serem interrogados, né, esses dois pescadores que tiveram então essa ousadia de proclamar a causa do recém-executado, o Senhor Jesus de Nazaré, estes dois apóstolos, eles foram os mesmos que estiveram no pátio, né? Pedro e João foram os mesmos que estiveram então ali no pátio do sumo sacerdote, quando o Senhor Jesus compareceu diante deles para ser julgado por eles. Eles estavam ali, eles compareceram naquele julgamento. Só que quando eles compareceram, quem estava sendo julgado era o Senhor. Agora eles compareceram novamente naquele local, mas para eles serem julgados. E quando o Senhor Jesus estava sendo julgado, né, nós podemos ver que João, ele até que foi meio corajoso, né? Ele ficou ali e Pedro deu no pé. Né? Pedro correu, Pedro não ficou ali, ele saiu assustado e chorando, né? E os nomes então dos líderes, daqueles que formavam aquele conselho, né, eles são citados, e alguns foram os mesmos homens envolvidos nas intrigas que resultaram na crucificação. Estes mesmos homens estavam ali, né, e eles estavam envolvidos em tudo aquilo que envolveu a crucificação do Salvador, que envolveu a crucificação do Senhor Jesus. E as perguntas que eles dirigiam a Pedro e João, que eram os dois que estavam presos ali, foi quase a mesma que Pedro e João fez ao povo que se ajuntou no dia anterior. Né? Foram quase as mesmas perguntas. E depois da cura daquele coxo, daquele homem que estava ali aleijado, e depois da cura dele, foi sobre o nome e o poder pelos quais isso aconteceu. Então, tudo isso aconteceu com Pedro e João, porque eles falaram em nome do Senhor Jesus. E não era permitido, não era admitido pelo Sinédrio e pelos saduceus, por aqueles que não acreditavam na ressurreição do Senhor Jesus, por todos aqueles que tinham causado todo aquele transtorno, que tinham feito tudo aquilo com o Senhor Jesus, levado para ser crucificado, levando até uma cruz para matar o Senhor Jesus, né? Eles estavam então envolvidos nisso, e foi por causa do nome do Senhor Jesus que Pedro e João foi preso. E sem dúvida aqueles líderes, eles tinham recebido, né, um relatório verbal, alguma coisa tinha sido informada a eles das palavras de Pedro, e eles não estavam satisfeitos com tudo isso.
Eles não estavam satisfeitos porque Pedro e João estavam realizando milagres em nome de Jesus. De forma alguma eles admitiam fazer aquilo, de forma alguma eles admitiam Pedro e João fazer algo e usar o nome do Senhor Jesus. E quando Pedro, então ele diz essas palavras do capítulo 3, lá para o coxo, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou, e em nome de Jesus levanta. E no mesmo instante, aquele homem se levanta e começa a andar. Aquilo foi, de certa forma, quando o Sinédrio ficou sabendo de tudo isto, falou, nossa, mas nós crucificamos Jesus, nós matamos ele foi morto, agora estes homens vêm e falam no nome de Jesus e as pessoas continuam sendo curadas. Era inadmissível fazer isto. Falar sobre o Salvador, falar sobre Jesus, né? Mas Pedro não cessou de falar. Pedro e João não se calaram. Eles não deixaram isto tirar o ânimo deles, tirar a força deles, e eles continuaram a falar do nosso Salvador. Eles continuaram a relatar sobre o Senhor Jesus, sobre aquilo que eles viram, sobre aquilo, tudo que eles presenciaram, sobre tudo que aconteceu e que eles viram, que o Senhor Jesus ressuscitou. Eles encontraram com o Senhor Jesus, né? E eles viram realmente o Senhor Jesus subir novamente aos céus. E eles relatavam e eles anunciavam com grande alegria e com muita certeza e convicção nos seus corações que Jesus tinha ressuscitado. E que tudo aquilo que eles realizavam, que aquele milagre que aconteceu, só aconteceu porque Jesus fez. Porque Jesus ressuscitou, porque Jesus está vivo, Ele estava vivo naquele momento e Ele ainda poderia continuar realizando milagres. Como Ele pode, do mesmo jeito hoje, realizar milagres nas nossas vidas. É o mesmo Jesus que morreu, que foi crucificado e que ressuscitou, o mesmo Jesus que Pedro e João estavam anunciando e que fizeram este milagre, é o mesmo Jesus ao qual nós servimos e adoramos hoje. Então Ele continua o mesmo, o seu poder, a sua grandiosidade, os seus milagres continuam os mesmos. Ele pode realizar grandes coisas em nós e através de nós. Jesus pode todas as coisas. E a partir do verso 8, então, pela segunda vez neste livro, aqui em Atos, nós encontramos esta frase, cheios do Espírito. Cheio do Espírito. Né, lá no capítulo 2, versículo 4, né, quando aquele acontecimento ali da descida do Espírito Santo e ficaram cheios do Espírito, eles falavam várias línguas. Se lermos o capítulo 13, ali no versículo 9, Paulo tinha capacidade de discernir um filho do diabo e inimigo de toda a justiça, por estar cheio do Espírito. E agora, então, aqui no versículo 8, perante o Sinédrio, estes homens ali perante o Sinédrio, e Pedro, cheio do Espírito Santo, e com muita ousadia por estar cheio do Espírito Santo, Pedro, ele tem ousadia suficiente para não se sentir intimidado por aqueles homens. Ele tem tanta convicção e está
com tanta certeza daquilo que ele está dizendo e cheio do Espírito Santo, que aqueles homens não fez com que ele se sentisse intimidado na presença deles, né? Que eles foram responsáveis pela morte do Senhor Jesus. Pedro sabia disso, ele tinha convicção disso, que aqueles homens tinham sido culpados pela morte do Senhor, mas isso não o intimidava por estar cheio do Espírito Santo. Portanto, nos versículos 8 a 12, ele inicia mais um pequeno discurso sobre o seu assunto predileto, que era as boas novas do Senhor Jesus. Sabe, quando nós lemos estes versículos, e nós podemos encontrar aqui Pedro cheio do Espírito Santo, e as palavras que ele disse àqueles homens, realmente tem que estar cheio do Espírito Santo. Perante autoridades, perante pessoas que estavam ali para julgá-lo, Pedro vira para eles e diz assim, versículo 9, ele diz assim, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, ele vira para eles e diz assim, saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, a quem os senhores o levaram para a cruz e o mataram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado. Ele está aí curado diante dos senhores. Que ousadia de Pedro, que coragem de Pedro. Se eles não estavam lembrando do que eles tinham feito com o Senhor Jesus, Pedro então aqui acaba de lembrá-los. Sabe, foi no nome daqueles que vocês mataram, que vocês crucificaram, e ele faz questão de lembrar a eles, no nome daquele que Deus o ressuscitou, foi no nome dele que este homem está aqui, no meio de nós, junto conosco, e ele foi curado, e ele está andando, e todos os senhores podem ver. E todos os senhores podem ver que Jesus o curou. Pedro não estava interessado que aqueles homens olhassem para ele e falassem, Pedro curou. Pedro fez isso, Pedro fez questão de dizer para eles que foi no nome de Jesus, a quem eles tinham crucificado, a quem eles tinham matado, mas que Deus tinha o ressuscitado, é que aquele homem estava ali junto com eles, andando. Aquele homem o qual eles já tinham visto muitas vezes lá na porta do templo, sentado e pedindo esmolas. Pedindo esmola, pedindo dinheiro. Ele queria comer, ele precisava de dinheiro. Não tinha como ele trabalhar. Mas quando Pedro e João chegam ali, ele dá o que ele tinha de melhor. Eles dizem àquele homem, não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isto te dou. Eles tinham o Espírito Santo dentro deles. E ele deu, e aquele homem se levantou. Aquele homem se levantou e andou. Sabe, e é interessante nós vermos que quando esse homem levanta e anda, e quando o Sinédrio então vai ali, leva Pedro e João preso, e deixa eles uma noite preso, e pela manhã vai acontecer o julgamento. A ousadia que Pedro
teve ali, que Pedro e João teve ali de estar diante do Sinédrio, e Pedro sendo ousado em usar estas palavras. Aquele aleijado também foi ousado. Ele compareceu ao julgamento. Ele estava lá no meio deles. Ele estava lá com eles. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grandioso, que o fato daquele homem estar ali, aquele aleijado, que agora não é aleijado mais, que está curado, está em perfeitas condições físicas, é a prova do que tinha acontecido. E o Sinédrio, então, eles ficaram tão confusos, porque eles não poderiam julgar Pedro e João, eles não poderiam condenar Pedro e João, porque a prova estava ali e todo o povo viu. E ao ver aquele acontecimento, multidões de pessoas creram no Senhor Jesus, reconheceram que o poder estava no Senhor Jesus. E uma multidão vendo tudo aquilo, a prova ali junto com eles, e Pedro com toda esta ousadia, dizendo que o que ele fez, o que eles fizeram foi no nome de Jesus, não teve como eles condenarem Pedro e João. Eles tentaram impedir e calar a voz deles, de anunciarem este evangelho, o qual era um prazer grandioso para Pedro e João falarem, anunciarem o evangelho de salvação. E sabe, quando eles então chamam Pedro e João, e eles querem de alguma forma proibirem eles de falar, proibirem ou tentar calar a voz de Pedro e falar: você não vai mais pregar o evangelho. Vocês podem até ir embora, podem até sair daqui, mas vocês estão proibidos de falar em nome de Jesus. Estão proibidos. Sabe, e em 1 Pedro, o capítulo 2, vamos ler este versículo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Versículo 13 de 1 Pedro 2 diz assim, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Por causa do Senhor, sujeitem toda a autoridade de homens, sejam reis, sejam governadores, seja quem for. E Pedro, então ele, aqui em Atos, ele pôde dizer assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, ele estava dizendo para o Sinédrio e para todos aqueles que estavam ali, falando assim, nós não vamos parar de falar de Jesus. Nós não vamos nos calar e parar de falar da ressurreição do Senhor Jesus. Nós vamos continuar obedecendo e cumprindo aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos. Pedro e João tinham andado com o Senhor Jesus. Eles tinham caminhado com o Senhor Jesus. Eles tinham visto todos os milagres e tudo aquilo que o Senhor Jesus realizou aqui neste mundo.
Então eles viram, eles testificaram, eram testemunhas vivas de tudo aquilo que aconteceu. Então, com muita ousadia e com muita coragem, Pedro e João diz: nós não vamos parar de falar do Senhor Jesus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe, nós temos então pensado aqui nestes dias sobre esta perseguição que nossos irmãos da Nigéria e do oeste africano, eles sofrem. A angústia em que eles muitas das vezes vivem por não negarem o nome de Jesus. Sabe, se vocês procurarem, irmãos, se vocês pesquisarem e forem ver como as perseguições, o que acontece, muitas coisas reais do que tem acontecido, a internet te fornece. Torturas cruéis que estes irmãos sofrem. Sabe, quando eles estão lá lendo a palavra de Deus ou estão orando, porque muitas das vezes nem a Bíblia eles podem ter, ou se tem que ficar muito bem escondida. E quando for ler a palavra de Deus, tem que ser muito bem escondido, para que ninguém pegue eles. E quando descobrem ou ficam sabendo de alguma coisa, que tem alguns cristãos reunidos, ou que seja uma família reunida, um pai ou uma mãe ali com os seus filhos, orando e falando com o Senhor, suas casas são invadidas. Os filhos são arrancados dos pais. O ano passado, acho que na África mesmo, se eu não me engano, houve um acontecimento de um missionário que morreu lá. Ele foi executado na frente de seus filhos por não negar o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. Ele foi executado. E teve um outro caso que o filho foi executado na frente do pai para forçarem o pai a negar o Senhor, a negar o nome de Jesus. E como ele não negou, eles executaram o filho dele. Mas o filho também não negou o nome de Jesus. Esta é a perseguição que irmãos da África, da Nigéria e de outros lugares também sofrem, por não negarem o Senhor Jesus como Salvador. Tem lugares que irmãos ficam presos em containers. Já imaginou ficar dentro de um container durante o dia em um sol escaldante e terrível? Irmãos, quando nós estávamos lá no Paulistano, nós fizemos uma experiência dessa por um período, para nós podermos sentir um pouquinho o que é isso. Nós alugamos um container, deixamos ele lá na porta, lá no sol, e nós pegamos e entramos lá dentro. Lógico que não foi todo mundo, foi um pouquinho de cada vez, entrou lá, e não sei por quanto tempo, mas por um certo tempo nós ficamos ali dentro para ver o que é ficar ali. Irmãos, não dá. Não tem condição de ficar lá dentro. Aquilo vai dando um calor, aquilo vai ficando abafado. E você não pode ficar conversando, porque senão vai piorando a situação. Aquilo você soa, aquilo você sente falta de ar, e aquilo vai dando coisas ruins em você. Mas nós ficamos ali por um período, um pouquinho de tempo.
para podermos sentir e ver o que os nossos irmãos estavam sofrendo, presos dentro daquilo. E eles ficam presos ali, não é por meia hora ou uma hora que seja, é por dias e noites. Suas necessidades têm que ser feitas tudo ali. Sem comida, sem água. E eles fazem isso para forçarem os nossos irmãos a negarem o nome de Jesus. Este é o coração do homem. Sabe, estes homens que fazem isso com seres humanos, com pessoas que servem o Senhor Jesus, que querem, que estão dispostas a fazer o que for para servir o Senhor. E estes homens tão cruéis e ruins que estão fazendo todas essas torturas, o Senhor Jesus morreu por eles. O Senhor Jesus foi capaz de ir até a cruz do Calvário e morrer por eles. Por isso, irmãos, quando formos interceder pelos nossos irmãos, vamos interceder por estes homens também, para que eles possam reconhecer Jesus como Salvador da vida deles, porque é só assim que eles vão cessar de torturar os irmãos. Sabe, aquela crueldade que o homem tinha desde quando crucificaram o Senhor Jesus, desde quando o Senhor Jesus foi aqui julgado pelo Sinédrio e foi feito tudo aquilo que fizeram com ele, e cuspiram em seu rosto, que maltrataram o Senhor e que chicotearam, que, sabe, dilaceraram o seu corpo, que acabaram com o seu corpo. Esta ruindade do homem vem de muito tempo. E isto vai continuar, irmãos. Isto vai continuar. Mas que nós oremos realmente por esses irmãos, que nós realmente nos coloquemos um pouco no lugar deles e lembremos deles em nossas orações, intercedendo por eles, para que o Senhor tenha misericórdia deles, para que o Senhor os cubra com a sua graça, e para que o Senhor os encha do Espírito Santo, que os seus corações estejam fortes e preparados para não negarem o nome de Jesus. Sabe, irmãos, quando nós olhamos aqui e vemos tantos irmãos aqui, estamos aqui bem acomodados, né? Estamos sentadinhos, temos bancos confortáveis. Se sentir frio, temos a nossa blusinha para pôr, né? Esquentar um pouquinho. E poder vir aqui, irmãos, abrir esta porta e deixar tudo aberto. E se quisermos sair para a rua e falarmos do Evangelho e falarmos de Jesus. Se quisermos ir ali, ó, perto daquele campo ali, onde fica um monte de gente ali, jogam bola ou fazem um churrasquinho e bebem e ficam se divertindo. Se nós quisermos ir lá e falar do Evangelho e falar do amor de Jesus para eles, ninguém vai nos impedir. Ninguém vai chegar a nós e falar, opa, não, aqui vocês não podem fazer isso não, ou vão chamar a polícia. Ou vou chamar a polícia porque vocês estão falando de Jesus. Nós não temos isso, irmãos. Podemos falar do Senhor Jesus abertamente. Podemos falar do amor de Cristo sem sofrer perseguição alguma. O máximo que nós podemos ouvir, ou que às vezes vamos ouvir, lá vem os crentes. Que falem.
Sabe, se alguém dizer assim, ó, lá e vem os crentes, irmão, ore e agradeça. Ele falou, pai, eu estou indo mesmo. Só que eu acho que nós não ouvimos isso não. Porque nós não vamos. Nós não vamos. É muito gostoso ficar aqui dentro. É muito confortável ficar aqui. Uma vez eu fui num encontro missionário lá em Uberlândia e tinha um missionário da Nigéria lá. Tinha um missionário da Nigéria lá e ele foi dar o seu relatório, passar um pouco daquilo que eles vivem lá na Nigéria. E sabe, irmãos, a luta é grande deles. A luta deles é difícil. Viver como um cristão em um país como este é terrível. Mas ele diz assim, ó, nós não vamos deixar de pregar o Evangelho. E muitas almas ainda vão ser alcançadas pelo poder do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E muitas almas vão reconhecer que Jesus morreu por elas e vão se entregar a Jesus. E ele falava com tanta convicção e com tanta alegria em seu coração, que, irmãos, quando ele chegou lá e viu aquela multidão de pessoas, porque era muita gente que vai, é muita gente que vai ali, é muitos irmãos que se encontram ali, ele ficou encantado. Ele falou, irmãos, que privilégio que vocês têm no Brasil. Quem dera nós tivéssemos na Nigéria, não precisava ser nem a metade do que os irmãos têm aqui. Já ia facilitar muito para nós. E aqueles irmãos voltaram para a Nigéria, mas eles trouxeram tanta alegria para aquele encontro, eles trouxeram tanta alegria, eles louvaram, eles cantaram ali ao Senhor, trouxeram alguns louvores deles, sabe, no ritmo deles, da forma deles, do jeito que eles servem ao Senhor, e que alegria que eles trouxeram para aquele momento, para aquele lugar. Eles mostraram a alegria que é servir ao Senhor realmente com convicção, com vontade, com desejo, com ousadia, sem medo do que eles estão fazendo. Sabe, irmãos, e que nós possamos ter um pouco desta ousadia. Que possamos ter um pouco da ousadia que Pedro e João teve de anunciar o Evangelho do Senhor, de anunciarem que Jesus ressuscitou e que Jesus está vivo. Que possamos ser ousados ao falar de Jesus, porque o mesmo Espírito que estava dirigindo Pedro e João é o mesmo Espírito que está em nós e que habita dentro de nós. Então, irmãos, que possamos realmente pensar sobre isso, que possamos realmente entregar e dispor nossas vidas para servir ao nosso Mestre, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Amém.